para que ele seja usado como canal essa noite da glória de Deus para os que estão aqui e aonde essa transmissão de culto chegar, que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja louvado através da vida desse servo. Espírito Santo de Deus, que a preparação se incline diante da capacitação, que haja revestimento para esse momento da tua parte, Senhor. Usa o teu servo, porque a tua igreja tem sede de ouvir a tua voz. Os que aqui estão e todos aqueles que estão em casa assistindo, que a tua palavra os alcance, em nome de Jesus. A igreja diz: a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmão. Diga amém com força. Irmãos, é um prazer estar aqui. É um prazer poder pregar nesta noite. Eu quero ser rápido assim. Eu peço que você abra a sua espada, a espada que você tem em suas mãos. Abra ela aí no livro de Neemias, no capítulo 4, a partir do versículo 15. Neemias 4, a partir do verso 15. Neemias 4:15, que diz assim, ó. Antes de eu ler, alguém pode trazer 2 copos de água? Aleluia. Neemias 4, a partir do 15, diz assim: quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de seus planos e que Deus os havia frustrado, todos nós voltamos ao trabalho no muro. Dali em diante, porém, apenas metade de meus homens trabalhava, pois a outra metade ficava de guarda com lanças, escudos, arcos e couraças. Os líderes ficavam na retaguarda de todo o povo de Judá, que construiu o muro. Aí aqui na minha Bíblia dá ponto, não sei na sua. Aí recomeça dizendo o seguinte: os trabalhadores prosseguiram com a obra. Com uma das mãos levavam as cargas, enquanto com a outra seguravam uma arma. Todos os construtores tinham uma espada presa à cintura. O tocador de trombeta ficava comigo para dar o sinal de alerta. Eu só vou reler aqui o verso 17, na parte dos trabalhadores, que diz o seguinte: os trabalhadores prosseguiram com a obra com uma das mãos, e com uma das mãos levavam as cargas, enquanto com a outra seguravam uma arma. Irmão, eu estou feliz, mesmo com a falta de muita gente, porque o eu do homem, o eu do homem normal, ele espera, né? Culto, por ser culto, as pessoas vão e tal, mas, como já disse Jesus, onde estejam ali 2, 3, ali o nome dele é pregado, é anunciado. E eu estou aqui, eu vou pregar a palavra do Senhor, até porque dentro da palavra, a própria palavra diz, né, que é Deus quem vê lá de cima o homem. Então, aquilo que nós fazemos aqui não é sim a Deus. Eu estou alegre, sabe por quê? Porque essa palavra aqui surgiu de uma forma tão simples. Acho que umas 3, 4 semanas atrás, um irmão, ele me fez um convite de pregar, dar uma palavra, uma oportunidade em uma quarta-feira, em uma vila, porque eu cresci do lado de uma vila, e foi algo tão humilde, tão simples, né? Ele faz assim no ar livre, mas no dia estava chovendo, não pôde
fazer ao ar livre, foi em uma casa de uma irmã, mas uma casa tão simples. E aí quando eu cheguei lá, eu acho que tinha 7 mulheres, e todas elas me viram crescer. Eu até coloquei um vídeo no meu Instagram. Todas elas me viram crescer, me viram da barriga da minha mãe e me viram crescer. E ali naquele momento eu fiquei feliz, porque eu estava pregando para quem me viu crescer na vida, assim, crescer de idade. Foi tão simples, que o irmão até fez banner, tudo, colocou meu nome, colocou até meu nome errado. Ele botou irmão Mateus. Está no 4º passo do negócio. É o 4º passo do negócio, irmão Mateus. E está lá na minha foto. Mas daí surgiu essa palavra, porque pela lógica, você vê o ambiente, você vê as coisas, pela lógica eu só vou dar uma palavra, eu não preciso fazer nada. Mas tudo que naquele dia de forma específica, eu parei, e eu não trabalhei mais pela tarde, e eu fui orar, eu fui ler, sendo que por lógica não precisava, porque era algo muito simples. Só era algo de uma palavra, dizer oi, não sei o quê, e pronto. Mas naquele dia de forma específica, eu parei para ler, eu parei para orar da mesma forma como eu venho aqui em altar. Eu fiz da mesma forma para, eu acho que no máximo 6, 7, 8 pessoas. Mas dali surgiu essa palavra, e passou-se mais alguns dias, e cresceu-se dentro de mim a certeza de que Deus tinha me dado uma chave para o tempo em que eu estava vivendo. Porque eu tive uma outra oportunidade logo após, eu preguei a mesma palavra, eu disse para mim, nas oportunidades que aparecerem, eu vou pregar essa mesma palavra, porque eu creio que Deus, Ele está falando, não só comigo, mas com os meus irmãos, com o meu povo, com as pessoas do meu tempo. E aí, o que a gente leu foi Neemias 4, verso 15, 16 e 17, e quando você vai para Neemias, ou quando se fala de Neemias, primeiramente, eu de certeza já vem na mente o quê? Os muros, porque fala de Neemias e vem os muros, porque é o que mais se fixa na história de Neemias, é os muros, sendo que o que nós estamos lendo é uma situação onde o povo precisa ficar alerta. Por quê? Porque Neemias passava por situações onde tinha Tobias e Sambalate, que tentavam de todas as formas acabar com a obra. Então, ao mesmo tempo que eles estão na obra, a outra mão tinha uma arma para evitar que qualquer coisa, qualquer situação viesse a acontecer. Sendo que para chegar nesse ponto, eu quero voltar um pouco na história para que você saiba que o povo só chegou nessa situação porque o povo certamente não, mas o povo nas oportunidades que teve, nunca parou para ouvir. E quando parou para ouvir, sempre foi aquela conversa de falsa promessa. Não, eu vou mudar, louvado seja o nome do Senhor. Aquela falsa promessa que só tem inícios, mas não tem nem meio nem fim, porque termina ali mesmo. Sabe? É aquele povo que sempre falou, não, o Senhor é o meu Deus, Ele é o Senhor, eu vou amar. E logo após, o povo voltava para a mesma vida de antes. Deus sempre alertou, Deus sempre mandou profetas, mas o povo não parava para trazer a mudança que Deus ali pedia. Consequências, se você conhece mais a fundo a palavra, é o exílio, o cativo da Babilônia. Até porque Deus levantou Jeremias ali como um profeta para alertar o povo, para alertar sobre o castigo que viria sobre eles. Mas enfim, o povo não ouviu. O resultado, o povo é exilado, Jerusalém é destruída, tudo é destruído. Nabucodonosor aparece na história, lança fogo e tudo, leva os utensílios do templo, o templo é destruído, os muros são destruídos. Literalmente não, a cidade de Jerusalém virou um pó. O povo sai da sua terra agora, e agora está sob os domínios de Nabucodonosor. Tudo isso por quê? Porque nas oportunidades que tiveram, endureceram o seu coração, acharam que a vida que levavam era melhor, ou que eles poderiam dar seus jeitos, e nos seus jeitos seriam melhores do que Deus tinha para eles. E o resultado é que eles agora estão numa situação terrível, sendo que passa-se anos e anos, e Deus levanta um homem por nome de Ciro, que vai se tornar o libertador do povo.
E quando alguém, irmão, fala de Neemias ou Esdras, ou até mesmo Ageu, saiba que são homens, são pessoas, são livros que vão aparecer depois de um período terrível na vida do povo. Pela história bíblica, são livros chamados livros pós-exílicos, porque vêm depois do exílio. E aí está Neemias, que um dia parou para ouvir o seu irmão, Hanani, e ouviu as notícias do seu povo, ouviu como o seu povo estava, e aí tem um ponto que eu quero já deixar aqui bem aberto. Porque há umas 3 semanas atrás, aconteceram em uma semana só várias situações. Primeiro, veio uma pessoa falar comigo de um outro município. E aí eu fui falando, eu fui conversando, e essa pessoa foi me contando acerca da igreja. Não, porque isso aí, sendo que aquela pessoa que falou comigo, ela já estava longe dos caminhos do Senhor. Sendo que no decorrer da conversa, ela começou a falar: Matheus, é o seguinte, ó, eu estou sem Jesus, mas de verdade, sem mentira nenhuma, quem está lá dentro está pior do que eu, e está pior do que muitos outros que eu conheço que está sem Jesus, de verdade. É cidade pequena, Matheus, o povo conhece, as notícias se espalham. Olha, tem o fulano lá, casado, mas está sendo acusado de tal coisa. É, rapaz, desviei, e pararam de olhar para mim, não sei o quê, mas eu digo com toda firmeza, tem gente pior lá dentro do que eu, de verdade, sem mentira, sem alarme. E eu, tá certo. Passou outro dia, e aí veio uma situação com meu pai, e aí eu trouxe tudo para mim, todas essas situações, e eu comecei a dizer para mim: oxe, tá vendo, Drica? Ninguém quer mudar não, tá vendo? Ninguém quer mudança não. O povo não quer não mudar, o povo não quer não palavra, o povo vem para a igreja e já quer ir embora, parece que está nem aí, fica olhando para as paredes, parece que não ouve nada, parece que tudo que se prega não entra, o povo não quer não mudar. Era até semana de vigília. Aí eu disse: eu não vou não para vigília, Drica. Os irmãos vão querer só pular. Aí quando vi um domingo, vai querer viver uma vida qualquer, sei o que. Eu comecei a trazer para mim um monte de carga, um monte de situação, um monte. E aí um varão veio ligar para mim, eu passei uns 2 dias assim, um varão ligou para mim no domingo, e ele citou alguém da palavra, que é Daniel. Da mesma forma dos dias de Daniel, da mesma forma dos dias de Neemias, creio que os nossos dias, eles são os mesmos, mas tem uma diferença. Porque nas minhas palavras, quando o bicho pegou nos dias de Neemias chorou, jejuou, rasgou suas vestes, mas foi ao Senhor, ele foi ao Senhor. Depois pediu ao rei a liberação para ir para onde? Para ajudar o seu povo. Quando o bicho pegou nos dias de Daniel não fugiu da situação, mas Daniel se incluiu na situação. E só: Deus, eu quero te pedir perdão, porque eu e o meu povo, a gente tem pecado contra o Senhor. E aí é um detalhe interessante, porque os nossos dias, eles são difíceis, são terríveis, mas não basta só ver, ouvir. Depois que você vê e ouve, é uma decisão a se tomar. Porque depois que Daniel viu e ouviu, a decisão de Daniel não foi fugir, não foi se calar, não foi se amedrontar, não foi só ficar para si, não foi só ficar ali na sua, guardado, protegido com um monte de situação. Mas o que eles fizeram é o que infelizmente nós às vezes não fazemos. Porque diante de dias terríveis, de dias difíceis, nós temos que tomar essa mesma decisão. É chamar para si, é ir até Ele, é ir até o Senhor. Não é fugir da luta, mas é participar da luta. Não é fugir da história, mas é participar da história. É você olhar para você mesmo, saber: eu sou limitado mesmo, sou meio troncho, mas eu vou até o Senhor. Porque nenhum deles foi na força do braço, nenhum deles foi nos seus perfeitos planos, mas todos eles foram a Deus. Os dias deles, eu posso até comparar com os nossos, eram difíceis da mesma forma, mas quando literalmente as coisas apertaram, eu creio que eles olhavam assim: eu sei quem é o Senhor,
Mas o que é que eu vou fazer eu sabendo quem é Deus? Eu vou me calar? Eu vou apenas pegar uma palavra e ler por ler, postar por postar? Não. Vou fazer diferente. Eu vou cair em campo. Eu vou até Ele. Eu vou buscar Ele. Eu vou orar. Eu vou dizer, ó Deus, o negócio tá troncho mesmo. O povo tá doido. O povo tá em pecado. Tá tudo bagunçado. Mas eu tô aqui, viu, Deus? E conta com a minha vida porque eu tô aqui. Conta comigo. O de Neemias é interessante. Porque se você for procurar, Deus não vai dar nenhuma... Como é que eu posso dizer assim? Deus não vai dizer tipo assim, ó Neemias, vá. E logo após, você olhar aí no seu celular, na sua conta, o que eu deixei para você. Deus não disse nada. Ó Neemias, vá mesmo para a obra e depois você vai ver o que vai estar lá, sabe, aquela surpresa, umas férias e tal. Deus não disse nada. Neemias não teve essas situações. Simplesmente Neemias ouviu: o meu povo foi destruído, o meu povo está em pó, Jerusalém praticamente acabou, o templo acabou-se, os muros acabaram com os muros, o meu povo agora está preso, Nabucodonosor agora tem um controle sobre os meus irmãos. E Neemias foi. Sabe quem era Neemias? Era um copeiro, meu irmão, um provador de vinho, metendo as caras na história, dizendo, ó, eu não vou me conformar, eu não vou cruzar os meus braços. A gente às vezes, não, porque não prego, não canto, porque... Aí quando a gente vai olhar para a história, Neemias era um provador de vinho, meteu a mão lá e Deus, eu vou Deus, e foi. Tomou pancada, tomou uma situação difícil, porque encontrou com homens que a todo momento queriam pará-lo, queriam calar a boca, queriam frustrá-lo, queriam intimidá-lo. Encontrou com homens perversos, maus, que não queriam ver com que aquela obra crescesse, avançasse. Encontrou situações terríveis, que de forma sincera, eu acho que a gente, nas primeiras situações, arregaria para Tobias, arregaria para Sambalate. Porque lá na frente eu vou falar não agora, mas esses homens chegaram até a comprar profetas para calar a boca de Neemias. Mas ele permaneceu. Neemias não tinha situações do tipo, não, eu vou permanecer, porque depois da obra aqui, né, eu sei que vai estar lá meu carro. O meu carro vai estar lá na minha garagem quando eu voltar, né? Porque Deus... Não, Neemias não tinha nada disso. O que estava ali era amor, era paixão, era desejo de servir a Deus de verdade. Não era apenas aquela vontadezinha barata de vir a uma igreja, colocar uma roupa bonita e nada mudou, e nada transformou, e nada aconteceu. E eu digo mais, ó, irmão, durma não. Se eu e você entrar aqui, sair e nada mudar, pare um pouco e olhe para você mesmo. Se você entrar aqui, sair e permanecer da mesma forma, pare um pouco e olhe para você mesmo. Não se conforme, não cruze os seus braços, não deixe a vida passar, os dias passar, e você estando aqui, não ser um canal, não ser uma ponte de levar a verdade da palavra a alguém, ao mundo, às pessoas. Deixa eu prosseguir aqui. Em Josué, quando se fala Josué, certamente o que vai vir na cabeça é aquela passagem: seja forte e corajoso, irmão. Seja forte e corajoso. Sendo que as palavras que Deus liberou para Josué não foi apenas seja forte e corajoso, mas medite na palavra dia e noite. É interessante que Deus fala no início, e Josué estava prestes a viver uma grande obra. Se você for ler depois o livro de Josué, e você contar, você vai ver que Josué vai conquistar 31 reinos. Josué conquista 31 reinos. Sendo que antes de tudo isso, Deus chega para ele e fala: ó,
seja forte e corajoso, mas também medite na palavra dia e noite. Se você for no seu jeitinho, eu digo a você, você vai parar. Se você for apenas nas suas sabedorias, sabe, nas suas formas, você não vai conseguir adiante. Uma hora você vai cair, você vai ficar cheio de coisinha, você não vai nem conseguir se levantar. Mas eu digo uma coisa a você, mas se você permanecer em mim, como disse Jesus, as minhas palavras em vocês, aí estourou. Josué pegou aquelas palavras, aderiu para ele. E eu creio que na palavra, eu acho que não teve um outro alguém que conquistou tantos reinos como Josué. Porque não é só não é força do braço, não é apenas o que eu acho, porque é o meu pensamento, mas tem que ser da forma dele. Deus foi muito claro: Josué, comigo vai ser assim, mas se você tentar fazer dessa forma, não vai conseguir, não vai chegar adiante, vai ficar parado no meio do caminho, cheio de blá blá blá, cheio de coisa na vida, vai ser uma pessoa sem propósito, sem rumo, parado, sendo tomado pelos ventos da vida. Vai para lá, vai para cá, se agradou ali, vai para, se a proposta daqui é melhor, eu vou para cá, não sabe nem para onde vai. Por quê? Porque você se apegou mais em você mesmo. Você acha que o seu pensamento é o melhor, o seu plano é o melhor, a sua força é maior do que a minha. E o resultado é esse, ó. Está aí, travado na vida, nem vai nem vem. Mas a história de Josué é diferente, porque ele não vai por ele vai por Deus. E lá no fim, em Josué 24, no versículo 15, quando outros dizem: ó, eu vou por aqui. Tu acha que Josué parou para ficar do lado? Não, cara, vem para cá porque Deus é bom. Deus sabe que Deus é bom, Deus sabe que Deus é fiel, pô, Deus. Vocês, ó, vocês podem ir, porque eu e a minha família, nós vamos continuar servindo ao Senhor. Vocês podem fazer o que você quiser, mas eu e a minha família, a gente não arreda o pé nem a pé daqui, a gente permanece aqui. Vocês podem servir a outros deuses, façam o que você quiser, sejam tomados por esse mundo, mas eu e a minha família, nós vamos permanecer, indo lá na igreja, servindo de verdade, servindo com amor, servindo com paixão. Vem para lá, vem para cá, entra um, sai outro, mas eu e a minha família permaneceremos diante do Senhor. Josué não era um qualquer um, não. Josué foi aquele que deu prosseguimento da obra de Moisés, dos trabalhos que Moisés foi o líder. Sabia ele que se ele fosse do jeito dele, ele não ia chegar adiante, não ia adiante. Mas no fim, quando outros se entregaram, se corromperam, decidiram se inclinar a outros deuses, ele ainda permaneceu. Sabe como é interessante? Que se você for ver a idade de Josué, de deixar de boca aberta, porque eu acho que aproximadamente Josué já tem uns mais de 110 anos por aí. Mas a Bíblia diz ainda que ele continuava servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. A palavra também diz, Mateus 6,33. Como é o versículo de Mateus 6,33? Buscai o reino, ó, hein? Eu comecei a perceber que nos últimos tempos, de verdade, está acontecendo um inverso da palavra. E o inverso é: sai o reino, entra as demais. E é aquele inverso que as pessoas vão empurrando com a própria barriga, acrescentando a sua vida à palavra, contornando a sua vida à palavra, é tirando o reino e colocando as demais. E eu comecei a perceber que o problema das demais coisas estar em primeiro lugar é que as consequências são tão cruéis e são tão fatais. Porque se vê os altos números de pessoas cheias de ansiedades, preocupadas, depressivas, pessoas perturbadas, endividadas, corre para tudo que é canto porque tem que... Mas Jesus já deixou claro: buscar o reino de Deus
em primeiro lugar. E aqui não é para ninguém ser desleixado na vida, não. Não é para ninguém parar na vida e não fazer mais nada, não. É para fazer com excelência, é para buscar crescer, sim. É para buscar ser exemplo, sim. Mas é para saber que isso aqui é inegociável. As demais coisas não podem roubar o lugar do reino de Deus. O reino de Deus, ele vai permanecer em primeiro lugar, porque ele mesmo disse: vão passar céus, vão passar terra, ninguém vai tirar um ponto, ninguém vai mudar a vírgula aqui, não. Essa aqui é a palavra. Os tempos estão passando. Um dia desses, eu estou lendo o início da história de Salomão. Presta atenção, irmão. O início da história de Salomão. O início de Salomão como rei. E ele segue à risca tudo que Deus tinha dado a ele, dito a ele. E quando ele vai fazer a mudança agora para o palácio que está pronto, está tudo pronto, ele lembra da arca. Vai lá buscar a arca, mas é interessante, porque não era só a arca, era a tenda e todos os utensílios. Sendo que é uma mudança de tempo. Acabou o reinado de Davi, entrava o reinado de Salomão. Mudança de tempo. Mas ainda assim, ele estava lá, pegando a arca, trazido para o tempo dele. Os tempos mudaram, mas os princípios permaneceram. A arca estava lá, o tempo mudou, mas a arca vem para cá. Os tempos têm mudado, mas a palavra, ela vai reinar. Ela vai prevalecer, ela não vai mudar porque você mudou de vida. Ela não vai se encurvar porque você agora mudou, decidiu ser assim. Ela vai permanecer a mesma. A mesma. E se qualquer um da gente aqui tiver totalmente indiferente da palavra, errado estamos nós. Mas o reino sempre será em primeiro lugar. Em nome de Jesus. Não sei se você está com a Bíblia aberta, irmão, mas se você puder abrir rapidinho. Lá no Neemias, sendo que no capítulo 6, agora no verso 14. Neemias 6, no verso 14. Neemias 6, 14. Diz assim, ó. Isso aqui é Neemias diante do Senhor. Lembra-te, ó meu Deus, de todo o mal feito por Tobias e Sanbalate. E lembra-te da profetisa Noádia e de todos os outros profetas que tentaram me intimidar. Eu nunca tinha reparado nessa passagem. Lido, mas nunca parado. A profetisa Noádia, e os outros profetas. Sendo que eu comecei a perceber que tanto ela como os outros foram comprados pelos seus tempos. O tempo de Neemias é um tempo de perseguição, porque Tobias e Sanbalate não pararam de atazanar a vida do Neemias. Sendo que nesse momento, até os profetas foram comprados. Nesse momento, até quem prega foi comprado. Quem canta foi comprado. Quem declarava palavras foi comprado. Nesse momento os profetas se entregaram. Os profetas se entregaram a propostas, a valores, a cifras, a desejos, a vontades. Os profetas se renderam dentro do mundo que eles viviam ali. Nesse momento, a profetisa Noádia e os profetas, que se a gente simbolizar como uma igreja, é uma igreja que se vendeu, é uma igreja que se corrompeu, é uma igreja que simplesmente cruzou os braços, e diante das atitudes deles, as propostas eram melhores do que servir ao Senhor. Nesse momento, aquilo que, entre aspas, é a igreja, agora se rende, se entrega, porque aquela proposta dali foi tão maravilhosa. E sabe qual é o pior? O pior é que a gente tem que fazer o seguinte: é porque não sabe da minha vida, é porque não sabe. Mas o amor a Deus, ele não muda. O amor ao Senhor é o da palavra, é o amar ao Senhor acima de tudo. É crer que Deus faz, é crer que Deus abre portas, é crer que Deus muda as situações. Semana passada, eu orei bem assim, pastor. Deus, eu quero viver, porque na palavra Deus, a palavra diz aqui, de repente Deus fez, de repente isso. Deus, eu quero viver os de repente da palavra. E orei com ousadia, eu quero ver os de repente da palavra. No outro dia, eu cheguei em casa,
eu ia levar a Drica aqui para a escola. Quando eu cheguei, ela disse: eita, agora eu não vou agora não, porque de repente apareceu uma moça com isso. Um dia. No outro dia, não, porque de repente apareceu isso. E eu comecei a perceber que aquilo que eu tinha orado tinha acontecido. Aí eu não contei a ela, porque no dia era célula, e eu estava com a oportunidade do compartilhar da palavra na célula. E eu contei que um dia eu orei: Deus, eu quero viver isso. De repente, e no outro dia aconteceu. São pequenos detalhes, mas eu vejo Deus faz, Deus realiza. Deus é poderoso, Deus é grande. Se eu me render a tais propostas, é simplesmente porque eu não creio que Deus pode fazer algo grande na minha vida. Se simplesmente me iludo com tais coisas, é porque eu não creio que o meu Deus pode fazer o que os meus jeitos, as minhas forças não podem fazer. A profetisa se vendeu, os profetas se entregaram. Se a gente colocar no papel, é as mesmas, assim, é as mesmas coisas dos nossos dias. Todas oportunidades tais, coisas tais. Mas a gente tem a permanecer, a amar a Deus acima de tudo, a amar a Deus com todas as nossas forças, a servir a Jesus, a servir o seu corpo. Eu já vou chegar aqui no final. Eu quero até chamar já o ministério para subir aqui. Na semana passada, como eu contei agora há pouco, eu tive a oportunidade de compartilhar na célula. E eu sou bem breve na célula, bem breve mesmo. E eu deixo para o pessoal compartilhar. Mas eu falei o seguinte, ó. Em um ponto da palavra, presta aqui atenção. Jesus, ele vai dizer aos discípulos que eles são homens de pequena fé. Você já viu essa passagem? Você já ouviu isso? Vocês são homens de pequena fé. Sendo que eu vendo essa passagem, esse verso, eu comecei a reparar que ele veio para isso. Ele veio para tirar as nossas limitações. Porque de fato, nós somos essas pessoas de pequena fé. Nós somos esses homens e mulheres de pequena fé. Mas ele vem, é para tirar as nossas limitações. É para nos mostrar que nunca será a nossa força. Nunca será o nosso jeito. Nunca será apenas os nossos métodos. Mas para mostrar que é Ele que faz. Que é Ele quem realiza. Que é Ele que pega pessoas que de verdade são tronchas. Sabe, às vezes presas, vícios, presas aqui, presas ali. Mas Ele vem para isso. Ele vem para tirar todas as nossas limitações e mostrar: eu posso fazer. Nunca será você. Sempre será tudo sobre Ele. Sempre vai ser tudo sobre Ele. Ele vem para tirar as nossas, sabe, as nossas imperfeições, os nossos pontos tão terríveis. Ele vem para mostrar ao mundo, sabe, que não tem essa da é muito impossível, é muito difícil, não tem como, já tentei, e isso e aquilo. Mas Ele vem para mostrar que Ele é Deus, que Ele tem o poder de mudar, de transformar as nossas vidas. Ele tem o poder de tirar as nossas imperfeições e mostrar, sabe, que apesar de quem nós somos, Ele faz coisas que vão além dos nossos pensamentos. Porque nós somos, no início mesmo, nós somos esses homens de pequena fé, que precisamos do toque, do abraço, da presença dEle nas nossas vidas. E com isso então nós vemos que não é eu aqui nesse momento, nunca será sobre o Mateus, mas é Ele, é apesar de quem eu sou, é apesar de mim,
E o poder dele prevalece. E o poder dele reina. Eu já vou terminar, mas eu quero terminar falando do próprio Neemias. Porque nos últimos dias tem crescido dentro de mim um negócio de Deus, ele tem o poder. Deus, ele move. Nada é impossível. E no início da vida de Neemias, Neemias é um copeiro, um provador de vinho, copeiro. No início, ele foi para a obra sem ter promessas de que ia ter um carro na garagem, ia ter dinheiro na conta, ia se tornar o hiper, o famoso, o homem tal, que mudou a história. Ele não tinha nenhuma promessa, nada. O que simplesmente movia ele era amor, era paixão. É porque eu amo a Deus acima de tudo. E era copeiro, viu? Era provador de vinho. A história vai terminar. E Neemias é um governador. Eu quero perguntar a você: quem é que pode fazer isso na vida de alguém? Quem tira de copeiro e lança governador? Quem faz isso? Eu só tenho uma resposta, e é Deus. Começou como copeiro, viveu toda a pressão da luta, todo o sofrimento, todo o embate, mas no fim terminou como governador. Deus faz, Deus realiza, Deus cumpre, Deus abre porta, Deus faz o que a nossa força não faz. Ele faz, porque Ele é Deus. Se de verdade nós crermos nas suas palavras, é que nem Jesus fala: se você crê, se as minhas palavras permanecerem em mim, sabe, pode vir aqui, pode pedir o que quiser. Se você permanecer em mim, as minhas palavras, aí você vem para cá, filho, vem. É um desafio. O que ele fala nos desafia, porque ele está dizendo: ó, se você permanecer aqui comigo, tomar luta, viver o sofrimento, passar pelas batalhas, por dificuldades, chorar, mas permanecer comigo, querer desistir, mas permanecer comigo, e se as minhas palavras reinarem em você, vem, porque eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Neemias viveu, sofreu, mas não, sabe o que nós vemos? É a glória de Deus. É um homem que passou pelo que passou, mas agora era governador, porque Deus o colocou lá, porque confiou nas suas promessas, permaneceu nas suas palavras e viu o poder do Senhor reinar na vida dele. Os tempos têm passado e ninguém vai parar os tempos, não tem para onde. Os dias vão ficar pior, vão ficar terríveis, mas nós somos igreja, nós somos partes de Jesus. E qual vai ser a nossa resposta? Qual vai ser a nossa vida? Como vai ser as nossas atitudes? Como é que vai ser as nossas formas diante desse mundo? Será que nós vamos cruzar os braços e simplesmente se calar? Ou nós vamos entrar na história e dizer: Deus, vem que eu vou junto, eu sou meio troncha, tenho dificuldades, eu não me sinto preso aquilo, mas eu vou me agarrar, Senhor, nas tuas palavras, e eu vou. Vem cá, pastor, irmão, guardem essa palavra em seu coração. Eu digo pouco isso, mas não é porque estou aqui com o microfone, não, mas guarde essa palavra em seu coração e permita que ela frutifique em você. Entenda que promessas do homem vão ser maravilhosas, mas tem um porém: elas vão passar, mas as de Deus, elas são eternas e vão permanecer, em nome de Jesus. Aleluia! Pode aplaudir a Jesus, amados. Isso é palavra que gera vida, palavra de gente grande, porque dele
Os tempos passam. A Bíblia diz: passarão céus e terra, mas a minha palavra permanecerá para sempre. E ainda tem mais: os que permanecem na palavra também viverão para sempre. Aplauda o nome de Jesus, amados. Fique de pé em nome de Jesus. Nós vamos. Eu estou grato a Deus, muito alimentado, edificado profundamente pela vida desse jovem. Como é bom, meu Deus. Como é bom ouvir uma palavra rema. Que alimento poderoso. Nós vamos nos despedir uns dos outros, mas não da presença de Deus. Amém? Amanhã é dia de célula. É dia de colocar essa palavra aí em prática. Se você sair daqui e nada mudou, se avalie. Alguma coisa está errada. Amém? Que o Senhor, o nosso Deus, te abençoe, te guarde e te leve embaixo de paz. Aplauda ao Senhor Jesus.